Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros, e Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na multidão, na escuridão, será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caros irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos acompanham também das suas casas. Podemos dizer assim que neste dia o Senhor nos prepara e nos aconselha nesse nosso caminho, nesse nosso percurso de fidelidade a Ele, não é? Primeira leitura, a leitura da carta de Paulo aos Romanos, nos recorda aquilo que é uma verdade fundamental da nossa fé. Nós temos a salvação como dom gratuito de Deus. Não é nada merecimento nosso. E o exemplo aqui citado é o exemplo de Abraão. Isto é, o mérito de Abraão, segundo Paulo, não foi ter feito muitas coisas, mas foi ter acreditado. Porque antes de ter mérito, é Deus que justifica, é Deus que dá a graça, isto é, a possibilidade de nós, assim, podermos acolher a sua palavra, acolher o seu ensinamento. Então, é Deus que nos prepara antes mesmo de nós nos darmos conta, para que pudéssemos e possamos no dia a dia acolher a sua palavra. Então, é a fé nele, e depois nós, cristãos, a fé em Jesus Cristo que nos torna dignos, aptos de acolher a salvação. É Deus que nos precede antes mesmo de nós nos darmos conta. Então, esse é o grande ensinamento que Paulo dá à comunidade de Roma. Acolher e ter presente que é Deus que nos precede, nos faz dignos, nos justifica para assim acolhermos a sua salvação, que não é, portanto, mérito nosso, mas somente graça de Deus. E no Evangelho nós temos, podemos dizer assim, ao menos 3 ensinamentos que Jesus dá a esta multidão, essas milhares de pessoas que se reúnem para o escutar, para o ouvir, para acolher a sua palavra. Então podemos dizer assim, é Jesus que também nos aconselha, nos indica o caminho a todos nós que estamos aqui para ouvi-lo neste dia. E o primeiro ensinamento é o ensinamento de fugir de toda a hipocrisia, toda a falsidade, né? E Jesus usa a imagem dos fariseus, este fermento dos fariseus que é a hipocrisia, isto é, viver uma duplicidade de vida, viver de uma aparência em que a profundidade do ser, do coração, está apodrecido, está afastado de Deus, mas aparentemente tudo vai muito bem. Acredito que neste mundo em que a gente também é muito, diríamos assim, visualizado, em que a imagem é uma realidade bastante presente nas nossas vidas,
a tentação de vivermos de uma maneira dupla, aparentando uma realidade, mas no fundo sermos outra pessoa, é uma realidade, eu acho que todos nós vivemos, né? Então, o que Jesus quer dizer que o importante é esta inteireza, essa integridade de vida, né? Em que aquilo que a gente vive, diríamos assim, dentro das casas possa ser visto e espalhado sobre os telhados, né? Então, viver com inteireza, com integridade, com honestidade na nossa vida, este é o grande ensinamento que Jesus dá no início do Evangelho. Depois, um outro ensinamento diz respeito um pouco àquilo que é o mais importante na nossa vida, não é? Jesus diz que nós devemos temer aquilo que de fato nos leva à perdição. Devemos temer aquilo que nos leva a nos afastarmos totalmente de Deus. Não temer situações que nos acontecem no dia a dia, situações talvez físicas, enfim. Isto passa. O que nós devemos cuidar para que não de fato percamos é a salvação. Então devemos temer aquilo que nos tira e nos afasta totalmente de Deus e pode nos lançar, como diz Jesus, ao inferno. E aí já vem o terceiro ensinamento desta palavra de Jesus no Evangelho, ensinando as multidões. E é uma palavra que nos recorda aquilo que nós somos diante de Deus. Usa a imagem dos pardais, usa a imagem dos cabelos, para dizer, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Nós somos únicos aos olhos de Deus. Se Deus cuida dos pardais, se Deus cuida e sabe até mesmo a quantidade de cabelos que temos, é para dizer assim que Deus cuida e Deus preserva a nossa vida. Então, para todos nós que muitas vezes nos sentimos desanimados, às vezes também angustiados, ansiosos nesse mundo em que corremos bastante, esta palavra também é consolo para nós, é consolo para nós. E por isso Jesus diz no final do Evangelho, não tenhais medo, não tenhais medo. E esta é uma palavra que ao longo da Bíblia, inúmeras vezes, não é? Alguns biblistas chegam a dizer que na Bíblia tem 365 vezes a palavra não tenhais medo, esta expressão melhor. Para dizer assim que todos os dias temos que nos recordar desta grande mensagem que Deus está conosco, caminha conosco, não nos deixa só e, portanto, somos encorajados a seguirmos, porque Ele cuida de nós. Somos preciosos a seus olhos. Portanto, irmãos e irmãs, que esta palavra nos alimente, que essa palavra que hoje ouvimos nos revigore, para que a gente possa testemunhar o Senhor, testemunhar a sua presença na nossa vida e fazermos então a diferença também nos lugares onde estamos, nas atividades que fazemos. Que possamos de fato acolher esta palavra para assim vivermos melhor e sermos mais fiéis ao Senhor.